No vídeo de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre coisas que eu comprei e que mudaram completamente o meu jogo dentro do digital. Vou falar para você, basicamente, as coisas que eu adquiri, os investimentos que eu fiz dentro do meu negócio e que geraram o máximo de resultado para mim prático, tá? Então, a gente vai falar todos os investimentos que eu fiz, aqueles que realmente trouxeram resultado para mim. Porque nos últimos 3 anos eu venho trabalhando aí no digital, quebrei 3 vezes e nesse tempo teve coisas que eu investi que geraram zero resultado para mim e coisas que eu investi e que geraram o máximo de resultado para mim. Então eu quero mostrar para você todos esses investimentos, tá? E com base nisso, você vai conseguir pensar melhor, fazer uma estratégia de investimentos mais inteligente para o seu negócio digital. E tenho certeza que isso vai te ajudar demais na conta. Então fica comigo aqui até o final, porque todos esses investimentos, eles têm uma lógica e têm um motivo para eles acontecerem. E no vídeo de hoje você vai aprender comigo isso. Começando com um dos investimentos mais inteligentes que eu já fiz, não só para o meu negócio digital, mas para minha vida como um todo. Cara, se eu não tivesse feito o que eu fiz desde os meus 17, 15 anos de idade, eu não teria tido o crescimento que eu tive para poder ter as ideias de negócios que eu tenho hoje, ter as ideias de coisas que eu posso fazer, essa intuição de o próximo passo das minhas atividades, eu não teria conseguido se eu não tivesse feito esse investimento. E qual que é esse investimento? Livro. O livro foi a primeira coisa que me trouxe grandes resultados. E é o maior diferencial que você pode ter de todos é você ler corriqueiramente, ler todos os dias, ter o hábito da leitura, tá? Só de você ter esse simples hábito, você já se torna um em 1 milhão, tá? Porque a maioria das pessoas, ainda mais hoje, não tem paciência para leitura, não tem motivo para leitura, né? Não tem motivação para leitura, e isso é um diferencial competitivo muito grande para o seu intelecto, para o seu negócio, tá? Você, nossa, cara. A leitura basicamente é um bate-papo que você faz com uma pessoa que já chegou lá. Então, hoje eu tenho livros aqui, né, na minha coleção que são livros que milionários escreveram, bilionários escreveram em suas respectivas áreas, financeira, mercado digital, que seja a área que eu queira me aprofundar, com apenas R$ 20, R$ 30, R$ 50 que seja, R$ 100 que seja também, eu consigo ter uma mentoria com um cara que já fatura milhões, que já teve muitos resultados. É como se fosse um bate-papo que eu faço com esse cara. E, assim, eu comecei com esse tópico do livro porque é o menor investimento que você pode fazer. Então, se você, do outro lado, que está num trabalho CLT, está ganhando um salário mínimo, você consegue investir num livro, num bom livro, tá? Eu vou ver se eu deixo aqui embaixo algumas recomendações. Se você tiver alguma recomendação também, deixa nos comentários para o pessoal que está querendo se desenvolver também possa pegar algumas dicas de primeiros livros, né? Mas o primeiro livro que eu recomendaria para você ler é Pai Rico, Pai Pobre, tá? É um livro que mais abriu minha mente no começo, né? Eu tive um crescimento muito grande depois que eu li esse livro, né? É um livro básico, mas para quem não tinha perspectiva nenhuma de vida, ter esse livro foi uma mão na roda, foi um abridor de mente incrível. Seguindo com o próximo tópico, o segundo grande investimento que eu fiz, que me trouxe muitos resultados, foi o Kindle. E ele é completamente complementar à leitura, porque o Kindle, quando eu adquiri, né, ele está aqui atrás. Hoje em dia eu já não uso ele, tá? Mas eu tenho ele aqui, né? O meu Kindle tá até com poeira aqui. Eu dei ele para minha namorada, né? Para ela poder criar o hábito da leitura também. E isso aqui me ajudou demais a ter um hábito de leitura mais constante, tá? Me ajudou a ter maior retenção na leitura, né? E ao mesmo tempo, o Kindle ele tem algumas funcionalidades que eu consigo sublinhar coisas, consigo criar algumas anotações e depois eu posso trazer tudo para o meu computador, né? Tem uma forma de você pegar os conteúdos que estão dentro do Kindle e colocar no seu computador, né? Isso é uma forma muito interessante de você conseguir, né, ter uma maior retenção, porque daí você vai pegar todos os tópicos mais interessantes
que você anotou e que você sublinhou, né? Aí depois você consegue futuramente ir consultando essas informações. Mais fácil do que chegar ali e pegar, ficar olhando livro a livro, informações, né? Você já tem tudo mais certinho dentro do seu computador, né? Então, ele, inclusive, substituiu o celular em muitas noites, né, de insônia, por exemplo, tirou os momentos que eu ficava no celular assistindo reels, vídeos curtos. Ao invés de estar fazendo isso, eu estava lendo, né? Então, além de tudo isso, em algumas noites, né, quando eu ficava com insônia, né, muita ansiedade, ao invés de pegar o celular, eu pegava o Kindle e começava a ler, né? Algum livro técnico ou algum livro mais descontraído mesmo, que seja um Harry Potter da vida, algum livro mais tranquilo mesmo, não tem problema. O importante é que o hábito estava sendo formado mais facilidade utilizando o Kindle, tá? Então, esse foi o segundo grande investimento e tem muita relação com o próprio livro, tá? O terceiro grande investimento que eu fiz na minha vida, e esse investimento fez eu sair de praticamente um salário mínimo para faturar os meus primeiros R$ 5.000 mensais, né? Na época para mim foi uma coisa impressionante, foi um resultado surpreendente para mim, que foi basicamente eu investir em mentorias individuais, tá? Investimento em mentoria individual, eu lembro que na época eu fiz um investimento de R$ 2.000 numa mentoria individual, né? Foi um mês de trabalho aí. E, cara, foi o melhor investimento que eu fiz, porque esses R$ 2.000 no primeiro mês já tinha virado 5.000. E depois ele continuou sendo esse valor, né? E naturalmente eu comecei a fazer ainda mais dinheiro, né? Graças a Deus, né? E o negócio da mentoria individual é você saber escolher uma boa pessoa que possa te direcionar, obviamente, né? E quando você adquire essa mentoria individual, diferente de comprar um curso online, por exemplo, você tem a personalização da opinião daquela pessoa. Se você confia muito naquela pessoa, ela vai conseguir trazer uma opinião muito bem estruturada e uma personalização na hora de tirar as dúvidas no como fazer exatamente as coisas que você não consegue num curso online, porque no curso online ele tem que ser generalista, ele tem que trazer o conteúdo mastigado, mas que todo mundo consiga ter a retenção. Mas, naturalmente, durante o processo você vai ter dúvidas mais pontuais, coisas que criam gargalos. E com a mentoria individual você consegue resolver esses gargalos, tá? Então, você praticamente compra tempo, né? Você ganha tempo fazendo esse investimento de mentorias. Então, se você pode investir R$ 1.000 para daqui a um mês você estar faturando 5.000, por que não investir, né? Então, isso aí com certeza foi uma coisa que me ajudou muito e me ajuda muito hoje em dia também. Eu invisto em mentorias caras, já investi em mentorias de mais de R$ 30.000, mentorias de mais de R$ 15.000, né? Então, com certeza isso daqui foi um hábito que, cara, potencializou demais meus resultados. E recomendo que você também invista no seu próprio conhecimento, porque as mentorias elas vão te dar mais conhecimento para que você consiga colocar em prática as coisas da sua vida, tá? Não tenha medo de investir na sua própria educação. Esse vai ser o maior investimento e o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, tá bom? Agora, o próximo grande investimento que eu fiz que trouxe, assim, um resultado em produtividade muito grande para mim e organização também foi em bons aparelhos, tá? Começando com um bom aparelho que foi o primeiro assim que eu fiz um grande investimento foi nesse celular aqui. Esse celular aqui ele é uma mão na roda para mim, tá? É um iPhone 13 Pro, tá? De custo-benefício eu acho que para mim é o melhor de todos, né? Talvez o 14 hoje em dia seja melhor em custo-benefício, né? Mas na época o 13 Pro para mim foi um custo-benefício impressionante. Primeiro que eu consigo gravar os vídeos aqui para você, não preciso de uma câmera. Se você já assistiu algum vídeo antigo meu, você lembra que tinha um microfone aqui. E o áudio do iPhone é melhor que o microfone, cara. O microfone eu paguei uns 500, R$ 800 e o microfone do iPhone é melhor, cara. Olha que impressionante. Então, câmera boa, áudio bom para poder fazer as gravações, praticidade de eu só colocar aqui e começar a falar um monte de asneira, né? E produtividade no dia a dia também. O celular não trava, né? A bateria é boa e coisas nesse sentido, tá? Então, me ajudou demais a conseguir ter mais produtividade
E depois eu vou falar sobre esse tópico, mas também sobre a questão do branding pessoal. Já já eu entro em mais detalhes sobre isso. O próximo investimento que eu fiz, eu coloquei na ordem errada aqui, mas eu vou falar agora do iPad. Eu fiz o investimento do iPad faz 2 semanas, tá? Então eu comprei aqui um iPad, né? E cara, superou minhas expectativas, porque eu queria investir nesse iPad justamente para poder gravar os vídeos aqui, fazer alguns formatos diferentes de vídeo e fazer alguns esquemas, né? Desenhar algumas coisas para eu poder tirar um pouco algumas ideias da mente para poder trazer conteúdos para vocês. E não é que isso aqui foi muito além do que eu esperava. Cara, isso tirou uma desorganização que eu tinha aqui dentro do meu quarto, que eu tinha umas pilhas desse tamanho aqui de folhas, e basicamente eu resolvi esse problema com o iPad. Porque agora anotação, tudo vai dentro do iPad. Eu consigo ler aqui no iPad enquanto eu estou fazendo uma anotação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu Kindle, estou lendo aqui o Contágio, o livro Contágio, e eu posso simplesmente pegar, quer ver, ó, e colocar as minhas anotações ao lado da leitura. Então eu estou lendo aqui ao mesmo tempo que eu estou escrevendo. Então vou lá, escrevo, faço alguns desenhos. Cara, foi um investimento que, sério, foi muito bom. E além disso, eu consigo colocar aqui minhas atividades do dia, eu deixo aqui do meu lado, as atividades que eu tenho que fazer do dia, ao mesmo tempo que eu coloco a minha agenda, né? Então eu tenho aqui na palma da minha mão e a todo momento uma visualização muito legal do que eu tenho que fazer no meu dia. Cara, isso aqui realmente foi um investimento que valeu a pena. Só esse negocinho aqui, o Pencil, o Apple Pencil, que eu achei um pouquinho caro, né? Mas valeu a pena, tá? Foi bem legal. E uma coisa que me ajudou legal, esse iPad aqui, eu fiz algumas reuniões presenciais essas últimas semanas também, e eu fiz um teste. Vou levar o iPad para ver o que acontece na reunião, né? Eu levei o iPad e, cara, foi uma parada legal, trouxe um ar diferente para a reunião. Eu consegui transparecer algumas ideias que eu tinha com muita mais facilidade, porque eu cheguei e abri aqui o bloquinho de notas, né? E fui escrevendo para o cliente, né? Então, peguei aqui e comecei a escrever, quer ver? Eu comecei a escrever aqui, mostrar para o cliente, né? Mostrar algumas ideias que eu estava tendo, né? Aqui, ó, para vocês poderem ver, ó, na prática mesmo. Comecei a mostrar algumas ideias aqui para o cliente e, cara, passou um ar diferente. Eu gostei da credibilidade que passou na reunião, tá? Trouxe um ar de autoridade melhor, consegui organizar melhor minhas ideias para poder apresentar para o cliente, consegui fazer vídeos que aumentou a retenção. Então, os últimos 2 vídeos que eu postei aqui no canal teve uma retenção de mais de 5 minutos. Então, ó, ajudou pra caramba na retenção, mesmo que o vídeo fosse um pouco mais lento, né? Porque eu tinha que desenhar e escrever. Mas, cara, o resultado foi muito legal. E produtividade, né? O terceiro investimento dessa parte de aparelhos foi o meu MacBook, tá? O MacBook, cara, não trava. Ele tem esse sistema da Apple, ele é muito proeficiente na questão de quem usa para trabalho, tá? Para quem usa para trabalho, eu acho que o sistema Apple é o melhor que tem, tá? Trouxe uma praticidade para mim muito grande, né? Eu copio uma coisa do Mac, coloco no iPad, colo no iPad, tem o iCloud que conecta todos os meus aparelhos no mesmo local, então todas as minhas imagens, as minhas anotações que eu faço no iPad vai para o meu MacBook, que vai para o meu iPhone também. Então, assim, uma interconectividade entre os aparelhos muito grande. Então, até mesmo esse vídeo aí que você está assistindo, esse vídeo ele vai estar sendo gravado pela câmera do celular. Eu vou só passar para o meu computador com um clique, né? E em poucos segundos ele já está no computador, um arquivo de 2, 3 gigas, já vai estar no computador ali certinho para eu poder só editar o vídeo rapidinho, né? Cortar algumas coisinhas. E vou lá, já está postado o vídeo. Então, trouxe uma produtividade em um nível operacional para mim muito grande e anda me ajudando demais a conseguir dar conta de mais de 12 clientes, né? Trabalhando sozinho. Então, cara, foi legal. Muito bom.
Outro investimento, que esse aqui eu acho que ele tem um custo-benefício muito alto, né? Que eu fiz, que me ajudou também nessa parte de produtividade, foi a questão do segundo monitor, né? Hoje eu tenho aqui a... Eu não vou mostrar aqui para vocês. Não, vou mostrar assim, vai. Eu tenho aqui hoje a tela aqui do meu MacBook, né? Aqui do lado eu tenho o meu segundo monitor e aqui eu tenho o roteiro do vídeo, tá? Então tá aqui o roteiro do vídeo. Inclusive vocês já tiveram um spoiler aí, né? Mas esse segundo monitor me ajudou a ter uma produtividade muito grande, porque essa questão de ficar só numa tela e ter que ficar transitando entre janelas e tudo mais, isso faz você perder muito tempo. E quando você tem uma segunda tela, você pode fazer uma gestão de tarefas aqui muito, muito legal. E junto com o iPad isso ajuda ainda mais, tá? Porque aqui eu coloco as atividades, aqui eu coloco uma aba de análise, verificação de algumas métricas, e aqui eu coloco o que eu estou fazendo no dia a dia, né? Então, é muito legal. Me ajuda muito a economizar tempo e traz um conforto absurdo. Conforto absurdo, tá? O próximo grande investimento que eu fiz na minha vida e que fez eu sair dos 5 mil para o resultado que eu tenho hoje, né? Foi participar de eventos, tá? Estar presente em eventos presenciais. Cara, isso te dá uma margem para conhecer novas pessoas muito grande, tá? E pessoas muito incríveis no mercado digital, tá? Mas aí ficou um adendo importante, tá? Toma muito cuidado com pessoas mal intencionadas, tá? Infelizmente existem, principalmente no mercado digital, não sei em outros mercados, mas no digital isso acontece muito. Muitas pessoas mal intencionadas, tá? Então, quando você for nesses eventos, toma muito cuidado com quem que você vai fazer parceria, toma muito cuidado com quem que você vai fechar negócio, tá? Porque realmente, infelizmente, tem muita pessoa mal intencionada. E selecione muito bem quem vai ser os mentores que você vai participar de eventos. Então, por exemplo, ir num evento do Thiago Finch, por exemplo, eu acho que não é uma boa ideia, tá? Por exemplo, porque ele é um cara que fala com um pessoal muito topo de funil e é um pessoal que tá assim, numa situação que o cara faz qualquer coisa para poder ganhar dinheiro, tá? E esse tipo de gente, quando você chega nesses eventos, eles vão tentar te empurrar algumas ideias que são moralmente não muito legais, tá? Então, eu peço que você tome muito cuidado quando você for para esses eventos, tome muito cuidado para você não ficar muito empolgado, né? Com novas possibilidades de negócio, tá? Tome muito cuidado com isso, tá bom? Porque tem muita gente mal intencionada, infelizmente. Mas aproveite o momento para você poder ter uma retenção melhor dos conteúdos que você tiver nesse evento, para você conhecer mais pessoas, conhecer modelos de negócios diferentes, trabalhos que outras pessoas fazem. É um momento ali para você realmente ter uma experiência diferente com esse investimento. É um investimento que vale a pena, tá? Vale bastante a pena, tá? E comba com o próximo ponto, que é investimento no seu branding pessoal, na sua aparência. Primeira coisa, questão de roupas. Eu recomendo que você tenha boas roupas, roupas mais sociais, para você fazer reuniões bem vestidas presenciais, tá? Presenciais em eventos também. Então, recomendo muito que você compre uma calça de alfaiataria, né? Uma camisa, né? Social, um tênis branco. Recomendo que você tenha um tênis branco. O tênis branco é muito bom, ele tem um nível de combinação muito grande com outras peças, né? Talvez um sapato também, se você quiser deixar ainda mais social sua vestimenta, acho interessante também, tá bom? Outro investimento, junto com essa questão de aparência, é corte de cabelo, né? Vocês podem ver que eu não sou lá a melhor pessoa para isso, mas quando eu vou para algum evento, quando eu vou fazer uma reunião presencial, eu já marco com o meu cabeleireiro para fazer um corte, tá? Inclusive, de preferência, um cabeleireiro que seja especializado em visagismo, porque ele vai conseguir combinar o formato do seu rosto com o corte de cabelo, você vai ficar mais harmônico visualmente falando, tá bom? Outro investimento muito importante, relógio. Eu fiz uma reunião semana passada com um cara lá de Alphaville, e a gente está com os novos projetos aí
para um e-commerce e para um sistema de assinatura, né, para alguns esportes. E, cara, eu fiz a reunião com ele e depois da reunião ele falou assim: caramba, eu gostei muito do seu Rolex. Eu olhei a mensagem e falei: Rolex? Que Rolex? Eu pensei, né? Meu relógio. Meu relógio parece um pouco um Rolex, né? Mas não é um Rolex, isso daqui é um relógio da Vivara, tá? Aí eu falei pra ele assim, não é um Rolex não, esse relógio aqui pode até parecer, mas ele custa 20 vezes mais barato, 50 vezes mais barato que um Rolex. Mas mesmo assim, cara, trouxe um rapport, entendeu? Trouxe um ponto de contato com aquela pessoa. Porque na reunião ele tava com um relógio igual o meu, verde, né? Verde assim. Só que o dele era um Rolex. O meu não é um Rolex ainda, né? Quem sabe um dia, né? Mas, cara, você tá bem vestido, você tá usando acessórios, né? Como relógio, como essa pulseirinha aqui. Essa pulseirinha eu paguei R$100. Esse relógio que eu paguei 960, né? Então, são investimentos que valem a pena, né? E eles trazem uma visão diferente que as pessoas têm com você, tá? E outro investimento muito interessante, que eu recomendo que você faça também, é investir em perfumes. Então, eu tenho aqui alguns perfumes que eu peguei aqui, que são perfumes com um ótimo custo-benefício, que eu vou recomendar aqui para vocês, né? E que tem um cheiro que agrada muito, né? Então, por exemplo, eu peguei esse aqui, ó, L'Odyssée Pour Homme Sport, né? Esse perfume aqui é um perfume que serve muito para o dia a dia, né? E principalmente quando você for para algum evento em esporte fino, esse perfume aqui é um perfume legal, muito barato, paguei R$200 nesse perfume. Vai durar aí um ano, 6 meses, e é um perfume que vale muito a pena. Outro perfume que eu comprei, esse daqui é para eventos mais sofisticados, né? Eu comprei esse Bulgari Man aqui, Terra Essence. Eu sei que não é o melhor dessa marca aqui, mas foi um que eu peguei numa promoção, paguei R$300, se eu não me engano, e ele é 50 ml só. Ele é menos, né, do que um perfume convencional, mas serviu muito bem, tá? Foi um perfume que eu usei bastante em reunião presencial e me ajudou a trazer um ar mais profissional, tá? Faz muita diferença, tá bom? Então, pessoal, pô, se você não deixar um like aqui agora, eu não sei o que vai fazer você deixar um like, porque eu passei aqui basicamente tudo que gerou o máximo de resultado para mim e para vocês, tá? Deixar aqui na descrição, link para você conversar comigo, caso você queira fazer um diagnóstico da sua empresa, tá? Totalmente gratuito. Na página tem todos os detalhes para você conhecer o que a gente pode fazer para poder entregar o máximo de resultado para você aí dentro do digital. E aqui embaixo também tem um link para Go High Level, a nossa ferramenta de CRM, agente de inteligência artificial, criação de funil, qualquer outra coisa assim que vai fazer você ganhar muito tempo. Tá aqui embaixo também, 14 dias gratuitos e depois R$50 por mês de graça praticamente. Então não deixa de conferir lá e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal, e esse é só o começo. Muito obrigado pela sua atenção.